Olha ele aí, tudo E bem? aí? E Já vou aí? começar celebrando já. Pá, grande sonho. Antes de você entrar, tava já falando aqui que é um grande sonho pra gente. Eu e a Dani, a gente te segue, te admira, aprende a beça com você Que e te massa. receber aqui é uma honra mesmo, assim. Um momento assim de muita celebração e muito aprendizado. Obrigado por ter Pô, que aceitado o nosso legal. convite e estar aqui com a gente. Tá bom? Que massa. Que massa. Prazer é meu também. Que massa. Legal. Para quem está chegando agora, eu vou também falar já o seguinte, só para a gente começar a introduzir tá, o nosso papo, que eu conheci o Pedro lá no IIT. Né? Não sei se todo mundo que está assistindo está ligado, né, no que é o IIT. O Uhum. IIT é o treinamento intensivo que existe de comunicação não violenta, que é oferecido pelo Centro, né, de Comunicação Não Violenta, fundado pelo Marshall, que hoje tem sede lá nos Estados Unidos. E aí existe um programa, né, que é esse treinamento intensivo, onde eles organizam, né, um grande encontro, geralmente com muitas pessoas, e enviam treinadores certificados, né, por esse centro que foi criado pelo próprio Marshall. E aí a gente vive dias assim muito intensos mesmo, né, com muitas descobertas, com muitos insights, com convites para a gente participar, né, de muitas oficinas e de muitos temas variados. E o Pedro, né, este que está com a gente aqui hoje, ele foi do meu grupo base, né, lá no IIT, aqui em São Roque, né, em São Paulo. E foi um momento muito especial, acredito que para nós dois. Mas Sim. conhecer o Pedro, saber da história dele, foi muito importante para a minha trajetória, né, no IIT. Então, mais um motivo, mais uma razão para o Pedro estar aqui hoje, né, para falar com a gente. Então, Pedro, queria só que você se apresentasse assim, rapidamente para as pessoas, tá? Do jeito que estiver vivo em Aham. você. E a gente já vai começar falando de facilitação de grupos, que é o nosso assunto hoje, né? Essa ponte que a gente vai fazer aqui entre os facilitadores de grupo e os professores. Então tem Uhum. muita coisa legal, né, para a gente falar aqui, muita coisa que você está fazendo aí, né, Aham. na tua trajetória, que eu acho que é bem especial aqui para a gente da área da educação. Manda ver aí. Valeu. Pô, Bueno. Cara, hoje em dia, né, eu tô trabalhando basicamente com essas duas coisas, assim, comunicação não violenta e facilitação de grupos. É o que eu mais tenho feito, assim, né? Eu tenho Uhum. uma trajetória aí de 6 anos na comunicação não violenta, mas já 18 anos de facilitação de grupos. Então, muitos mais anos de facilitação de grupos do que de comunicação não violenta. E, e facilitação de grupos de várias formas, assim, tanto de como o que é facilitação de grupos, né? Pode ser, acho que muita coisa, assim, mas eu já guiei grupos, estive com grupos desde acampamento infantil, até escola infantil, até atividade de recreação. E aí fui indo, assim, fui variando, né? Trabalhei com jovens, também trabalhei em projeto social, aí trabalhei em empresa, e trabalhei com retiros internacionais, dei umas turnês assim em muitos países, né? Então fui para muitos países, assim, facilitei grupos. Eu tenho uma história com atividades musicais, né? Como atividades de integração de grupos. Então isso eu fazia muito mais antes. Hoje eu faço bem menos, assim, mas não deixava de ser uma facilitação de grupos, né? Convidar as pessoas para jogar jogos musicais e isso com o objetivo delas se conectarem, assim. E com isso, cara, eu fui para eu dei workshops assim em países que eu nunca imaginei que eu ia dar, assim, sabe, Uhum. na Finlândia, na Ucrânia, na Rússia, na em Gana, na África, né, na Indonésia. Então, vários cenários diferentes, assim, várias culturas diferentes.
E essa é a minha trajetória, assim, né? Uhum. E eu acho que, assim como eu tô aqui, muita gente podia estar aqui porque muita gente tem trajetórias diferentes, né? Então, quando você fala que aprendeu, assim, você curte a minha trajetória, eu fico feliz, assim, porque Aham. as nossas trajetórias sempre podem servir como aprendizado, né, para as outras pessoas. Acho que isso é muito legal, assim. E é É como isso, então. aprendizado e como inspiração, né? Eu acho que tem uma Sim, coisa aí, inspiradora de você ter feito essa escolha, né, para cuidar de coisas que são importantes para você. Mas eu acho que assim a gente optar, né, por ser facilitador, eu pelo menos na minha percepção, vejo assim uma grande necessidade de estar, né, próximo às pessoas, de ser essa ponte, talvez, aí, né, para que as pessoas elas possam também entrar um pouco de uma forma segura, né, e de uma forma confortável nesse processo de autoconhecimento, autodescoberta. Né? Claro que tem aí uma grande necessidade de contribuição, né, que eu percebo também, né, de estar ali, né, junto, de estar, né, como facilitador. E eu acho o mais legal do facilitador justamente isso, né? É quando você adquire, né, uma certa vivência nisso, uma certa experiência nisso, você começa a perceber que o que parte do facilitador é essa disponibilidade de estar acompanhando o grupo. Ele não está comandando o processo. Né? Ele faz a proposta, né? Ele está ali, né, para acompanhar o desdobramento, né, dessa proposta, que geralmente ele traz alguma coisa que ele já passou. Né? Então, acho que conecta muito com a ideia de trajetória que a gente está fazendo aqui. E ele se propõe a estar ali como um apoio, né, do processo. E, na verdade, o grupo ali, cada pessoa do grupo e o grupo como um todo, vão fazer uma trajetória que nem sempre é prevista, né, pelo facilitador. O facilitador ele até pode imaginar, né, que, puxa, eu gostaria que esse grupo aqui ele caminhasse aqui do ponto A, né, e chegasse aqui até esse ponto B aqui. Mas não é uma aula, né? Não é igual uma aula, né? Que tipo assim, você sim, tem que chegar naquele ponto B porque tem aquele conteúdo, né, para ser trabalhado. Depende, né? Porque sim. é muito um processo interno das pessoas em contato com aquele grupo. E aí pode ser que elas cheguem àquele lugar ou pode ser que elas cheguem em outro. Pode ser que você complete todas as dinâmicas que você queria fazer, né? Que você tinha pensado no primeiro momento, e pode ser que não, né? Pode ser que exista uma outra coisa, né? Que atravesse o caminho. E aí eu queria te perguntar exatamente sobre isso aí. Queria te pedir para você trazer assim uma coisa assim que está bem viva. Eu ia deixar para perguntar no final, tá? Mas eu não estou aguentando, vou perguntar Manda agora. ver. Que é uma coisa que está bem viva em mim, assim. Que é assim, alguma experiência tua que você acha assim significativa para compartilhar, e também, obviamente, dentro da tua segurança, assim, tipo, alguma coisa assim, tipo, deu errado. Tipo assim, um Ixi. caos, né, numa facilitação e tipo, putz, nada do que você planejou deu certo, ou então você recebeu uma coisa do grupo que você não estava esperando. Eu sei que você vem Uhum, trabalhando com isso porque eu te acompanho, né? Então eu sei que uhum, no teu curso tem alguma coisa sobre isso. E é muito especial isso para mim, assim, porque eu, como professor, eu eu acho que eu tive assim, uma trajetória muito baseada nessa ideia de controle, sabe? Tipo, uhum, eu tinha pavor, cara, muito pânico, de não completar, de não seguir, de fugir do meu controle, né? E muitas vezes eu utilizava estratégias para poder conseguir o que eu queria, que são estratégias que hoje eu vejo que eram muito violentas. E uhum. eu tô nesse momento, cara, de me reinventar. Né? Mas eu te confesso, muito humanamente aqui, que eu, cara, eu posso panicar, assim, em alguns momentos, assim. Tipo, eu tô me imaginando voltando a dar aula, né, no ano que vem, se tudo permitir e tal, entrar Aham. numa escola novamente. E, assim, hoje, com o conhecimento de CNV que eu tenho, né, então, quer dizer, eu tô pensando hoje em outras estratégias que eu posso utilizar, mas de vez em quando eu tenho, assim, uns pesadelos, assim, com alguns momentos difíceis, improváveis, Uhum. né, que eu vou ter que sair, tirar da manga alguma coisa e não vou ter. Então eu queria que você trouxesse assim, alguma coisa nesse sentido aí para inspirar a gente.
Cara, bueno, não é raro, né? Não é raro, assim. Até hoje, assim, tem situações saia justa, difíceis, né, com os grupos, porque tá com um grupo é imprevisível, né? As pessoas são vivas, são dinâmicas, assim. Então, sempre, toda semana acontece alguma coisa que às vezes nem transpareceu para o grupo, mas dentro de mim ficou ali um negócio incômodo, sabe? Alguém falou alguma coisa que eu já pensei, putz, essa pessoa não está gostando, o que que esse feedback dela representa, né? Representa que eu não estou sabendo facilitar, representa que eu não estou conseguindo ter, né, o controle sobre o processo, assim. Então, acho que isso que você trouxe sobre o controle é muito precioso como reflexão, porque a gente foi treinado culturalmente a estar nesse lugar, né, cara? Dentro da facilitação, fora da facilitação, como professor, como pai, como filho, como tudo, né? O negócio, assim, é ter controle sobre as pessoas, é ter controle sobre tudo, é ter controle sobre você mesmo, né? E só é valorizado quem tem controle, né? E quem deixa a coisa sair do controle, a pessoa não sabe o que está fazendo, né? A pessoa. Então, assim, eu acho que reconhecer esse cenário é muito importante, sabe? Antes de entrar num exemplo específico, assim, reconhecer isso é muito importante. Por quê? Porque principalmente a gente que tem a comunicação não violenta em comum, né? A gente, cara, a gente sabe que como é incrível esse convite que a comunicação não violenta faz de repensar os caminhos, assim, repensar que não precisa ser relação de dominação, né? Não precisa ser relação de imposição, mas muitas vezes quando a gente se vê, a gente está reproduzindo, porque a gente foi treinado naquilo, né, cara? Então, assim, muitas vezes eu tenho inúmeros exemplos assim de broncas que eu dei no grupo, assim, né? Por exemplo, tinha Esse me interessa, viu? não, por exemplo, eu lembro assim às vezes Uhum. eu organizo um retiro, né, com dois parceiros e aí vem pessoas do mundo inteiro, e tal. E é um retiro, poxa, pra galera se sentir bem, é um retiro, né, para as pessoas se sentirem bem, integradas, acolhidas, e tal. E aí teve uma hora lá, cara, que eu dei tipo um esporro no grupo, assim, sabe? Porque eu tava ensinando uma dança e por mais contraditório que pareça, a dança era com aquela música, Alegria agora, agora é amanhã. E eu Uhum. tipo dei um esporro na galera, pô, não sei o que e tal. E aí depois olhando pra trás eu falo assim, meu Deus, Uhum. né? Tipo, que louco, mas é esse jeito tradicional, convencional, antigo de se expressar, né? Assim, é um jeito trágico de pedir ajuda para o Uhum. grupo, né? Então, assim, o grupo não estava fazendo o que eu queria que o grupo fizesse. Uhum. E eu fiquei puto e reagi com o grupo como se o grupo tivesse contra mim, assim. Eu falei assim, pô, vocês não estão querendo Uhum. dançar, a gente não dança, entendeu? Então, assim, depois olhando para trás, eu comecei a pensar uma coisa que eu achei preciosa dessa história toda, né? Porque a gente pode aprender muito com essas histórias que Uhum. a gente perde a cabeça, que a gente fica puto, né? Olhando para trás, eu fiquei pensando Uhum. quais outras reações eu poderia ter tido, né? Para não cultivar uma polarização. Uhum. Pedro deu uma É, travada aí pra gente, mas eu acho que já está voltando. Já voltou, já voltou. Jóia. voltei. Parei aonde? Não, parou não, só parou assim. A gente está refletindo sobre o que você está trazendo aí e essa forma de expressar, né? Que você estava aí falando Exato. sobre isso. É. Exato. Então eu comecei a pensar Que outras outras maneiras eu respostas. teria, né, de É, fazer é. isso aí, né? E muito inspirado pela comunicação não violenta. Uhum. Muito inspirado pela comunicação não violenta, assim, né? Então, que outras formas de expressar esse pedido de ajuda eu poderia Uhum. ter Uhum. usado? Que outros caminhos? Né? Então, esse, por exemplo, foi um exemplo, assim, de, putz, uma situação que depois eu olhei para trás. E aí também, como é que é o meu autoacolhimento, né?
numa situação que eu Uhum, explodo? Porque eu explodi, beleza. Aí o que que eu faço depois disso? Eu acho que uhum, essa reflexão é massa, tanto para facilitadores, quanto para professores, professoras, uhum, né? Então, assim, eu explodi em algum momento. O que que eu faço comigo mesmo, né? Quando eu faço isso? Porque eu uhum, posso, tipo, ficar... Nossa, como você é um péssimo facilitador, né? Como você faz tudo errado. Ah, tá uhum, vendo? Você errou de novo no mesmo lugar, tal. Mas eu também uhum. posso analisar as condições, né? Eu tava cansado, várias coisas que influenciam, assim. Então, isso para mim é um exemplo, por exemplo, né, de um momento aí Uhum. que para mim foi difícil, para o grupo foi É, difícil e... eu imagino, cara, assim, eu só quero pedir assim rapidinho, só para eu poder interagir um pouquinho com o pessoal. A Fran entrou, que eu vi. Oi, Fran, não sei se você ainda está aí. A Dani Ferrari, minha parceira também. E o Edu também, que está sempre aqui com a gente, outras pessoas também, que eu não vou citar agora. E eu queria falar para todo mundo, pessoal que está assistindo, que hoje, especialmente, porque assim, é um pouco do estilo do Pedro também, manda muita pergunta, tá, gente? É para interagir mesmo e tal. Eu tô aqui preparado para ler, porque a gente assim não fez nenhuma pauta assim tão longa, tá? Para poder exatamente abrir esse espaço para mandar pergunta. Compartilhe essa live, tá? Com outras pessoas também, tá? Que você sentir que podem estar participando agora com a gente aqui, tá? Bota um monte de coraçãozinho aí o tempo todo, entendeu? Porque isso é legal também, que aumenta um pouco a nossa visualização. Então, o que vocês puderem fazer para contribuir, para co-construir esse espaço aqui com a gente, é um pouco essa experiência que a gente quer proporcionar aí, tá? Legal, bacana. Ó, já tem gente agradecendo aqui, já tem gente elogiando, que bacana. Mas, Pedro, deixa eu dividir uma coisa com você, que você trouxe uma coisa que me tocou agora, assim, bem profundamente. Interessante que você falou assim, é um pedido de ajuda, né? A minha explosão. E eu, como professor, eu te diria que, para mim, talvez em alguns momentos, porque assim, eu explodia muito como professor, né? Até porque essa coisa da raiva, como a gente já falou em outras lives aqui, ela é muito admitida para o homem, de uma maneira geral, né? É o sentimento validado socialmente que o homem pode expressar e está tudo bem, porque ele até pode ser considerado mais homem, né? Se ele Sim. expressar isso, né, de uma forma bem incisiva, ele pode até ser considerado bem homem, né, por causa disso. Aham. Enfim, então são as armadilhas também que a gente tem, né? E eu assim, olhando para mim, enquanto você falava, eu geralmente não estava no canal de pedir ajuda. Eu estava com muito medo. Uhum. E medo de um monte de coisas que eu reconhecia muito pouco tempo atrás. Medo de não ser ouvido, medo de ser ignorado. E o medo de ser ignorado, para mim, era tipo avassalador, cara. Avassalador, assim. Tanto é que uma situação que era gatilho para mim, total, e era uma situação assim, que eu estava falando e a pessoa tipo estava olhando para o outro lado. Ou então ela estava olhando o celular, ou então ela estava fazendo alguma coisa no livro. Cara, eu cheguei a expulsar alunos de sala de uma forma hiper violenta. Às vezes pessoas até que não conseguiam nem se locomover direito, pessoas estavam com o pé quebrado. Eu me lembro que eu expulsei uma vez um menino que estava com o pé quebrado, entendeu? Que tinha tido um trabalho absurdo para poder entrar na minha sala. E ele entrou e, tipo, e aí, cara, eu tava falando, ele não tava olhando para mim e eu botei ele para fora, cara. Tipo assim, era uma coisa muito comum para mim isso. Uhum. E eu hoje tô olhando para esses medos, e eu estou percebendo que eles estavam completamente vinculados a essa coisa que você trouxe, de uma coisa cultural, do professor ter o poder, né? Mas uma coisa minha também, que é tipo assim, uma estratégia que hoje eu tenho bem claro assim na minha cabeça. Eu não digo para você que eu tenha resolvido isso. Mano, eu acho que isso aí é para a vida toda, sabe? Mas assim, tá bem claro para mim qual que era o mecanismo, né? Ocupar um lugar de poder, que era um lugar de poder sobre, né, para garantir que eu não seria ignorado ou que não seria abandonado, né, no meio desse processo, entende? Então, para mim, Uhum. hoje está muito claro. E é uma coisa que assim, eu presto muita atenção, né, quando eu estou em sala de aula e quando eu estou facilitando. Né, também, hoje que eu sou facilitador também, eu presto muita atenção e o lugar de facilitador, ele me traz um alento para o lugar do professor, entende? Porque se Uhum. eu procuro olhar para o facilitador e dizer, caramba, o facilitador, ele se permite um lugar de mais humanidade, né, talvez, do que o Uhum. professor.
Porque o professor enfrenta, cara, muitas coisas ao mesmo tempo que talvez o facilitador não enfrente, entende? Vou te dar um exemplo claro de uma coisa que aconteceu comigo na última turma que eu estive presente, tá? Um pouquinho antes da pandemia. Cara, comecei o encontro, que era um encontro de CNV, que eu ia falar de vestibular e tal, de como é que a CNV podia apoiar para as pessoas ficarem menos tensas, né? Na hora da prova era uma turma de terceiro ano e tal. E era uma escola que tinha uma pegada tradicional na disciplina, mas inovadora na metodologia. Então, a escola vivia um pouco um conflito entre metodologias que, a princípio, as pessoas veem como divergentes. E aí, cara, eu entrei, comecei a falar e tal, e aí as pessoas ficaram falando lá atrás. Lá atrás tinha um grupinho que estava falando. E aí eu comecei a sentir o gatilho se aproximando, mas como eu já estava um pouquinho mais consciente, eu falei, putz, cara, como é que eu faço, né, para abordar? E aí eu fui com toda a delicadeza do mundo, me aproximei com o meu corpo, né, que era uma técnica que eu utilizava antes, mas eu procurei me aproximar de uma forma que fosse menos invasiva possível. Eu fui falando e fui me aproximando, fui falando, fui me aproximando. E aí eu cheguei, né, no grupinho, e aí virei para as pessoas e falei, puxa, gente, eu queria dividir uma coisa com vocês. Falei exatamente assim como eu estou falando para você, tá? E depois você pode me dar uma devolutiva, né? Tipo, vai virar uma escuta, né? Então, olha lá, alguém está perguntando aqui, em situação de professores de formação continuada, há um desafio em vincular nesses momentos enquanto formadora dos colegas. Perfeito. Muito bom, legal. Vamos comentar já isso daí, vou aprofundar mais isso daí. Mas aí eu cheguei no grupinho e falei assim, puxa, gente, queria dividir uma coisa com vocês. Eu sou muito entusiasta da comunicação não violenta e, para mim, tipo, é muito importante dividir com vocês o que eu estou trazendo hoje. E, puxa, eu não consigo fazer isso se eu tiver, tipo, porra, muito barulho, pessoas falando comigo e tal. Então, eu queria pedir para vocês um pouco de silêncio. Mano, se eu fosse traduzir para vocês o que aqueles meninos e meninas ouviram, cara, eles ouviram uma coisa completamente diferente, cara. Eles ouviram uma coisa tipo assim, cala a boca agora, senão eu vou botar vocês para fora de sala, cara. Porque, tipo, eles abriram os olhos, assim, enormes para mim, tipo, e eles se separaram, sabe, do grupo imediatamente e tal, e um começou a falar com o outro, olha, não, tipo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E, cara, eu fiquei completamente desmontado. Tipo assim, o meu tesão de falar de comunicação não violenta ali, ele acabou, cara. Tipo assim, acabou. Eu não sabia onde eu ia enfiar a minha cara, entendeu? Porque, tipo, cara, eu não esperava. Porque, assim, a cultura daquele lugar era essa, né? Quando um professor se dirige daquela forma para um grupo, mano, vai dar ruim. E os caras já sabiam que ia dar ruim, entendeu? Só que, pô, não ia dar ruim comigo, entendeu? Mas, tipo assim, cara, eles não tinham como saber, né? E eu também não tinha. E aí, cara, eu só fui encontrar a resposta para isso que eu vivi outro dia lendo um livro em inglês do Marshall, não sei se você já ouviu falar desse livro, chamado Life Enriching, né? E é um livro de educação, né? Life Enriching para educação, entendeu? Porque ele tem uma série de Life Enriching de outros temas, né? Mas ele tem um sobre educação. E aí ele narrou uma cena exatamente muito parecida com a minha, e aí ele fala para o grupo, ele pergunta para o grupo, puxa, eu estou percebendo que vocês não ouviram, né, o que eu quis dizer. E eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, eu queria saber o que vocês ouviram. E aí, quando o grupo respondeu para ele o que eles tinham ouvido, que foi exatamente isso, um cala-boca, que era até uma questão que envolvia racismo e tal, e o grupo ouviu também que ele era uma pessoa que não gostava de dar aula para pessoas negras, entendeu? Então o grupo ouviu várias coisas que ele, obviamente, não queria falar. E aí, tipo, ele falou assim, puxa, é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Né? Sobre esses momentos em que a gente está falando uma coisa e as pessoas ouvem outra, e vice-versa, e o quanto isso traz de problema para a nossa vida. E eu quis trazer isso para vocês aqui nesse momento. Vocês estão afim de ouvir? Aí os caras, é sobre isso, pô, isso aqui aconteceu, papapá, e eles se sentiram convidados. E aí eu achei muito legal, mas eu só descobri isso um ano depois que eu passei por essa situação. Né? Então, tipo, eu estou dividindo com você, porque eu acho que é uma história assim, bem significativa assim, para mim, cara, porque assim, a facilitação de grupos, as pessoas estão preparadas um pouco para isso, né? Eu quero ir lá, viver aquela experiência, quero para a sala de aula,
Você diz os É outra parada, participantes, né? assim. Os participantes, as pessoas, Uhum, né? uhum, Normalmente elas estão querendo ele viver aquela experiência. Na sala de aula não, as pessoas não estão querendo uhum, viver experiência nenhuma uhum. ali, né? Sim. Elas estão de saco cheio mesmo de estar ali. Então, às vezes, quando você traz uma proposta, cara, é um fracasso, assim. Eu já fiquei num grupo, numa turma de 8ª série, que eu ia falar sobre CNV. Eram 3 turmas juntas, deu Cara, tipo 100 pessoas, e eu pedi silêncio várias vezes, e eu não fui atendido. E o momento do encontro passou todo e eu não falei nada, eu não falei nem meu nome. nossa. Mas você sabe, cara, isso que você está trazendo, eu acho que é Uhum. fundamental, porque assim, isso diz respeito às condições, né? As Uhum. condições ou da facilitação ou de ser professor, né? Porque mesmo a facilitação, eu já fui facilitar em lugares, em empresas, em organizações que as pessoas queriam tudo menos estar naquele processo. Elas estavam lá Uhum. obrigadas, né? Então, como que isso em si já enfraquece Uhum. todos os vínculos, toda a vontade de aprender, né? Se a gente pensar na escola tradicional, convencional, é a aprendizagem compulsória. Olha só que Uhum. junção de ideias totalmente opostas, né? Tipo, como é que é uma aprendizagem compulsória? Como é que você vai enfiar uma parada ali goela abaixo? Então, o pressuposto, cara, já complica, né? Então Uhum. imagina se você fosse, por exemplo, imagina se você desse uma aula numa escola que a aula fosse opcional, né? Que Uhum. as aulas fossem opcionais e só tivesse ali quem estava afim de estar ali. Isso aí já dá outra condição, né? Amei Então, isso, cara. Queria fazer essa provocação para as pessoas que estão assistindo aí. Eu detesto a palavra provocação, mas eu acho que agora cabe, entendeu? Como é que sim. seria isso, né, cara? Porque a gente tem que negociar muitas coisas com a gente internamente, né? Tipo, o nosso lugar de poder, o nosso lugar de fala, né? Como que é isso, né? É possível jogar esse jogo, né? Que eu acho que é um pouco a pergunta que trouxeram também do facilitador para o professor, quando o professor vira facilitador de outros professores, né? Que é o que eu e a Uhum. Dani hoje fazemos, né? Como é que é isso, né? Pedir a contribuição ao invés de, né, impor, né? A coisa compulsória. Como é que de outras formas, por exemplo, você convidar ao invés de impor, né? E saber ouvir o não, né? E Uhum. também fugir dessa lógica da punição, né? Porque, assim, retomando só um pouquinho que você tinha trazido antes, que eu achei muito legal, que foi assim, o que eu faço comigo depois que não dá certo, que eu não consigo fazer? Uhum. Porque a gente vende na comunicação não violenta, assim, tenta promover, né? O vende é tentar promover uma outra lógica, né? Que é assim, Sim. tipo, olha, não adianta, você não aprende se você, por punição, se você se sentir culpado, você se bloqueia. Então, o aprendizado vem pelo desbloqueio da culpa. É quando você Uhum. se acolhe, quando tem empatia no jogo. Aí você aprende. Putz, legal, você aprendeu. Aí você vacila como facilitador como professor e você vai para a mesma lógica da punição. Pô, você fez isso de Uhum. novo, você foi esse facilitador que você não quer ser, tá vendo e tal, tal. Aí eu costumo até contar uma história, né, que eu tenho um general na minha cabeça e esse general, ele me dá muitas ordens, né? Então, Uhum. tipo, ele vai lá, ele briga comigo, ele me impulsiona para várias coisas, ele é muito violento comigo, ele me xinga, ele é um terrível. Quando eu comecei na CNV, eu demiti esse general. Né? Eu falei só, sai daqui, você está demitido, aqui não tem mais exército, não tem mais general, você está demitido. Beleza, beleza. Aí eu passei algum tempo, eis que eu descobri que esse general, ele saiu da minha cabeça aqui pela porta da frente, ele se disfarçou de Gandhi, facilitador de Hum. grupos, e entrou pela janela atrás da minha cabeça, cara. E aí ele começou o mesmo processo, só que dessa vez comigo como facilitador, entendeu? Olha, você Uhum. não está fazendo CNV direito, você está vacilando aí, você está ruim, hein, cara? Tá ruim, hein? Tá ruim. Você era muito melhor professor do que você era, que você é facilitador de CNV. Você é fake, mano, fake, entendeu? Você está fingindo aí. Já já as pessoas vão descobrir que é fingimento, entendeu? Uhum. Uhum. Todas essas vozes, né?
E como que é, assim, como que é importante também a gente sacar essas vozes, né? E como que a gente cuida dessas Uhum. vozes, né? Tipo, porque elas estão aí. E assim, olha que louco, elas estão tentando cuidar de alguma coisa, Uhum. né? Por mais trágico que seja o discurso dessa voz, punitivo, né, violento, Uhum. agressivo assim, ela tá tentando cuidar de alguma coisa. Ela tá tentando, pode ser de Uhum. uma forma meio torta, né? Mas Perfeito, como é que a perfeito. gente acolhe assim também? Cara, Como tem, a gente, como professor, também, quando usa a lógica da punição, a gente também está cuidando de outra coisa. claro, claro, A com gente não está certeza. ali para punir, tem prazer de fazer a punição. Estou cuidando de outra coisa. Só Claro. que da forma, no repertório que eu tenho aqui hoje para cuidar, enfim, que é cultural e tal. E é um pouco sobre isso que eu queria te perguntar, cara, assim, que pontes você acha que a gente poderia fazer, cara, assim, o que o trabalho do facilitador ele poderia contribuir para o trabalho do professor? Pensando numa lógica assim, de tipo, possibilidades de transformação, de autonomia, puxa, por causa da pandemia ou até por causa de uma outra lógica metodológica, enfim, de outras crenças no universo da educação, Uhum. supondo que exista uma situação onde o profissional, né, ou a pessoa que está se dedicando ali tem essa autonomia, tem essa possibilidade de fazer, o que você acha de ponte que a gente poderia trazer, tipo assim, putz, olha, como facilitador eu aprendi isso, que eu acho que poderia ser útil, né, para o professor e tal. O que a gente poderia, assim, trocar Uhum. uma ideia aqui, alguma coisa sobre isso aí? Cara, eu acho que assim, tem uma coisa que para mim, como facilitador, e aí acho que os professores e as professoras que estiverem assistindo que vão dizer se isso Uhum. é útil ou não, mas para mim, uma das grandes coisas na facilitação de grupos foi sacar a genialidade do, primeiro, do espaço vazio, assim. Eu chamo de espaço vazio que é o espaço não conteudista, assim, sabe? É o espaço vazio da gente chegar e falar o que queremos aprender, assim, né? Então, às vezes eu posso até ter uma proposta de tema. Eu posso até ter isso. Não é que a gente precisa sempre de uma folha em branco. Muitas vezes, por exemplo, quando eu vou dar palestra, né, as pessoas me chamam para dar palestra. Mas eu sou facilitador, assim, então eu gosto de trocar ideia. Então eu chego para dar palestra e falo: e aí, galera, o que vocês querem saber? Aí fica todo mundo meio parado, assim. E aí as pessoas começam a conversar e a gente começa a bater bola, né? Então, isso é uma das coisas que eu aprendi na facilitação que foi genial e que várias pessoas da educação também cantam essa bola aí, inclusive Paulo Freire, né? Tipo, fala, pô, vamos deixar a galera trazer aí o que faz parte da realidade dessas pessoas, né? O próprio processo de alfabetização a partir das palavras que faziam parte dos universos das próprias pessoas, em vez de já chegar com o conteúdo pronto, né? Então, cara, eu acho que assim, isso tanto para facilitação quanto para professores e professoras, isso é muito incrível, assim. Esse espaço vazio, sabe? Esse espaço vazio, porque o espaço vazio é o espaço de co-construção, né? Se o espaço está sempre cheio, se está sempre tudo planejado, se está sempre tudo programado, o espaço está sempre cheio, não tem espaço para as coisas surgirem assim, né? Então, agora, eu sei que não é Perfeito, cara. fácil isso, por quê? Que Porque fala muitas poderosa. vezes muitas vezes tem uma estrutura toda montada ali, conteudista, falando, não, vai lá, mete conteúdo, ó, você tem que dar conta disso, 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 disso. Então eu sei que putz, é foda, né? Assim, eu sei que os professores e professoras não têm a liberdade total de escolher todos os caminhos, mas mesmo assim, eu convido a galera a experimentar aonde der. Pode ser assim, sei lá, 90% de uma aula que você precisa dar conta daquilo, mas abre um 10% ali de espaço vazio, vê o que aparece. Eu fiz isso essa semana numa jornada aí de comunicação não violenta de introdução, né? E aí eu falei assim, galera, estamos no nosso sétimo encontro.
até agora foi tudo planejadinho, tudo bonitinho, não sei o quê. Esse encontro aqui é espaço vazio. E aí, o que que vem? E aí fez assim, ó, vum! E aí a galera trouxe um monte de coisa e começaram a conversar sobre várias coisas, e várias pessoas participando, várias pessoas que não tinham participado antes e se perguntando coisas e não sei o que. Cara, foi muito legal. Então é muito interessante, sabe, esse casamento entre o espaço do conteúdo e o espaço vazio, assim, o espaço da co-construção. Acho que essa é uma das coisas preciosas assim que eu achei. Cara, que incrível, Pedro, sério. É, assim, não é, cara, assim, não tô forçando, não tô, sério. Antes da gente entrar nessa live, eu estava numa reunião com a Dani e a gente vai facilitar um grupo amanhã, que vai ser sobre escuta empática. E, cara, aí a gente trouxe essa coisa do silêncio, né? É, e é incrível, né? Porque assim, o espaço interno que a gente tem para poder receber o que vem do outro, ele depende desse silêncio, né? Interno que a gente constrói com o apoio da CNV, de outras ferramentas, mindfulness e concentração, enfim, tipo, né? O autoconhecimento acho que te traz isso também, né? Só que eu percebo que esse espaço ele tem uma coisa que é dentro e fora. Para mim, ele está um pouco na fronteira entre o dentro e o fora, né? Porque quando você também se dispõe a ser facilitador, a ser professor, e tem várias pessoas reverberando isso aqui, cara, várias, trazendo várias coisas e falando sobre esse tema também, o quanto está tocando nas pessoas. Essa fronteira, ela é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque, assim, eu acho que também é uma disposição de compor com o outro. Né? Então, você compõe com a experiência de vida que o outro está trazendo, compõe com o que o outro está trazendo. É diferente do impor ao outro. Né? Então, você compõe e não impõe. Né? E como que a gente, como professor, a gente está acostumado a ocupar esse espaço vazio, essa pausa. E não é só o professor, eu acho que é todo mundo que está na frente de um grupo. Né? Então, por exemplo, outro dia eu ouvi o Emicida falando sobre isso, que ele está agora nessa nova fase dele, né, cara, de muita reflexão, de muito autoconhecimento. Ele está trazendo pessoas assim de outros universos assim para, né, para a vida dele, para a trajetória dele. É um cara que tipo me inspira muito. E aí ele estava falando que ele tinha um show sobre o Cartola. E aí quando o Cartola, as músicas do Cartola tinham uma harmonia, né, cara, um compasso assim que tipo era muito diferente, né, do rap, do hip hop, enfim, tipo, né, das coisas pelas quais ele está acostumado a transitar, que são coisas, são gêneros, né, que ocupam muitos espaços vazios que não tem, né? Fala, fala, batida, fala, fala, batida, e um responde o outro e tipo é tipo uma disputa ali, né? E aí, cara, ele se propunha, pô, vamos tocar o Cartola aqui, né? Então, tipo, cara, aí ele começava assim, tipo, né? Mal começou a conhecer a vida e aí parava, né? Já estás prontas para a partida e aí parava, né? E aí ele falou assim, cara, ele falou, cara, eu não conseguia dar essa pausa, né? Então, tipo, né? Ouça-me bem, amor. Aí ele entrava, entendeu? Aí, rapaziada, é o Emicida chegando aqui e vai para mais esse show e tal, papapá, obrigado, homenagem ao mestre Cartola e tal, papapá. Aí continuava o outro verso, né? E aí ele, tipo, aí, cara, ele falou assim, cara, isso eu posso dizer que foi o Cartola que me ensinou, né, cara? Porque assim, eu fui olhando para aquilo e fui me sentindo desencaixado do ritmo que o Cartola estava propondo para o rolê, sabe? E eu percebi que ali tinha um aprendizado para mim, né? E aí, sustentar esse silêncio, eu acho que tem essa fronteira, cara. E você trouxe uma outra coisa muito legal, cara. Eu sou daquelas pessoas que também diz que o Paulo Freire, ele tem um peso na CNV que as pessoas costumam não reconhecer, e é muito interessante, porque o próprio Marshall reconhecia, né, essa importância do Paulo Freire para a CNV. E aí você trouxe uma coisa que é muito mal interpretada do Paulo Freire, na minha opinião, e eu queria trazer aqui para a nossa roda, que é assim, tem uma coisa chamada tema disparador. E tem uma coisa que é a investigação da realidade.
E as pessoas, Uhum. quando trazem o Paulo Freire, quando ele chama de investigação da realidade, é justamente a investigação da realidade do aluno. Né? Quando o aluno é ouvido, quando o aluno ele é questionado, quando o aluno tem esse espaço de fala, né? Então, tipo assim, o Paulo Freire ele tem toda essa preocupação para depois ele trazer o tema disparador, que é na verdade, co-construído com o grupo. Uhum. Então, eu já vi muitos professores, cara, trazendo essa coisa do tema disparador como se eles fossem responsáveis sozinhos, né? Pô, tem que Uhum. descobrir aqui uma coisa que é super interessante, que vai mobilizar esse grupo aqui, e aí eu vou trazer isso aqui, e aí o grupo vai embarcar na minha. Né? Uhum. Então, fala muito pouco sobre o compor e muito sobre o impor, né, para mim. E é um aprendizado super assim importante, cara, assim, na minha trajetória também. Eu divido com você que isso me toca assim bem profundamente, sabe? Bem profundamente. E, e aí eu queria te ouvir falando mais assim sobre o Paulo Freire. Fiquei curioso agora. Uhum. É uma coisa que eu ouvi assim do próprio Marshall, né, num áudio dele que ele gravou, foi esse reconhecimento de que Uhum, O Paulo Freire inspirou ele porque o Paulo Freire propôs uma forma de educação não centralizada, né? No professor, assim. Que as pessoas poderiam se ajudar, que os alunos poderiam se ajudar no processo de aprendizagem uns dos outros. uhum. E acho, cara, que você travou de novo para mim, tá, Pedro? Eu acho, cara, e aí eu vou aproveitar assim que você tá travado, eu vou só trazer isso, que o Marshall, ele também ficou muito encantado pelo sucesso, né, cara, que o método do Paulo Freire ele tinha na alfabetização. Como que você consegue alfabetizar muitas pessoas? E aí, quando a gente fala muitas, são milhares de pessoas, né, que ele alfabetizou, num curtíssimo espaço de tempo, revolucionando todos os métodos praticamente aí de alfabetização que existiam naquela época, né? E ele acredita esse sucesso, essa conquista desse método, exatamente ao processo da empatia, né, cara? Tipo, trazer um pouco da empatia que o Paulo Freire nem usava como empatia. Muitas vezes ele confundia com simpatia. E muitas vezes ele também trazia uma outra palavra que é muito legal, chamada amorosidade. Não sei se você já ouviu falar, a amorosidade. O Paulo Freire trazia um pouco disso, da amorosidade. Na verdade, ele está falando de empatia, né, ali. E o método, cara, só fez sucesso, só conseguia o resultado que ele conseguia justamente por causa disso. E o Marshall reconhecia, ele falava, cara, se eu quiser escalar a CNV, eu vou aprender com esse cara aí, porque, tipo, essa sistematização que ele fez tipo, é o segredo do sucesso. E ele se inspirou muito, e ele reconhece isso. Eu sei qual é esse áudio que você está falando. Eu já ouvi esse áudio, é um áudio que eu guardo, eu tenho até a minutagem dele. Assim, tipo. Sim, Outro dia, porque tem muita sabe gente por que eu que, dividi esse que, áudio? que, que vem perguntar, né? Tipo, mas Sim, aonde, sim. aonde tá? Qual é a fonte e tal? Exatamente. Sabe quem me perguntou sobre esse áudio outro dia? Que eu dividi assim, uma live com ele e tal, e aí a gente acabou trocando e ele está escrevendo um livro sobre isso. Ele falou assim, cara, você tem esse áudio e tal? Aí eu, por acaso, tinha minutagem mesmo. Tipo, tal áudio tá no YouTube, minuto tal e tal, não sei o quê. Cláudio Tebas. Cláudio Tebas. Uhum. E isso provavelmente vai aparecer no próximo livro dele, entendeu? E eu fiquei muito orgulhoso de ter contribuído, né, com essa Uhum. assertiva, né, sobre o Paulo Freire, entendeu? Muito legal, Pedro. Sim. Agora deixa eu te fazer uma Porque pergunta são, bem são direta, duas cara. Vou te figuras fazer. incríveis, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Maravilhosas, né?
maravilhosas. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, assim. Se você tivesse que indicar, porque assim, a tua formação é muito ampla, né? Então vou aproveitar um pouco dessa visão geral e eu queria te trazer assim, se você tivesse que indicar formações para professores que sejam tipo acessíveis, que sejam bacanas e tal, que você considera que podem apoiar, né, os professores nessa coisa de se aproximar da facilitação dos grupos, né, cara? O que você poderia assim, trazer assim, de contribuição? Cara, não sei se vai dar para ouvir porque tá travando muito aqui para mim, mas vou tentar. Uhum. Tô te ouvindo bem Eu acho que agora. é assim, tá. Eu acho que é assim. Bom, os cursos, né? Curso de facilitação eu acho que é uma opção, mas assim, para qualquer curso ou livro ou qualquer processo de aprendizagem de facilitação, eu recomendo as pessoas checarem qual que é o tipo de abordagem, assim, sabe? Porque muitas vezes o curso de facilitação ele vai trazer uma abordagem que é a abordagem da dominação conteudista, a abordagem, sabe, que não vai acrescentar tanto assim. Eu acho que qualquer um que for pesquisar assim cursos, processos de aprendizado, jornadas de facilitação, né? Eu acho que é legal saber assim são os princípios, né? Qual é a abordagem que está guiando? Então, por exemplo, o curso que eu estou dando agora, né, a jornada de facilitação, é a jornada de facilitação de grupos guiado pelos princípios da comunicação não violenta. Então, eu acho que é legal esse mapeamento assim de saber quais são os princípios, porque às vezes você vai se enfiar num curso aí de facilitação, mas que vai ser uma facilitação dominadora, impositiva, que não abre para o diálogo, e aí, né, acho que essa é uma dica que é legal, assim. E assim, saber também que a facilitação, como tudo, não se aprende só no curso, né, mas se aprende botando a, a mão na massa, né, entrando na água e começando a nadar ali. Agora, é muito mais, talvez, confortável, né, seguro, quando você se junta com outras pessoas que estão querendo investigar. É muito mais legal, né? Então, pode ser num curso, pode ser num grupo de estudos, ou mesmo você cata lá outros professores ou outras pessoas que estão querendo investigar isso, faz um grupo de estudos, um grupo de WhatsApp, sei lá, para vocês investigarem isso juntos, né? Porque quando a gente tem outras pessoas para investigar com a gente, fica muito mais legal, a gente tem muito mais troca, né? Muito mais sacada, muito mais aprendizado. Então, acho que essas são dicas que eu daria, porque eu tô vendo que isso tem ajudado bastante as pessoas, sabe? Cara, que legal, Pedro. Eu tenho muita vontade de fazer o teu curso. Eu acho que deve ser um curso assim, muito rico, pelo menos pelo conteúdo, porque como eu faço parte da tua lista de conteúdos, né? Então, para todo mundo que está assistindo a gente, o Sim. Pedro tem uma lista de conteúdos. Você pode mandar mensagem para ele, que ele te dá, né, as dicas para você entrar na lista de conteúdos. E ele produz conteúdos diários, assim, que já me ajudaram muito em muitos processos meus, assim, dias difíceis, todos nós temos. E às vezes aquela mensagem, sabe, aquela coisa assim de. Você mandou uma vez um áudio bem rápido, de 3 minutos, sobre autoempatia, assim, que, tipo, parecia que tinha sido para mim naquele dia, sabe? Que E legal. assim, eu nunca mais parei cara, de ouvir tudo que você coloca, tudo que você posta e tal, porque eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que você tem uma generosidade, né, da ideia da facilitação assim, eu admiro muito, cara, e celebro muito, porque é compartilhar a tua pesquisa. Você usou esse termo da pesquisa, né, que na verdade você tá ali pesquisando também como é que é para você, né? E Uhum. você tá ali nesse papel de trazer o que é importante para você para as pessoas. Falar, olha, gente, isso aqui é importante para mim e eu estou compartilhando aí com vocês. Mas só que tem uma coisa, cara, que é tipo uma ferramenta, que eu acho que isso é o que você falou, né? Você aprende fazendo, mas você também tem uma coisa que é um repertório.
Eu já tive a oportunidade de fazer algumas coisas que, assim, como eu fui educado no modelo tradicional e como eu fui professor durante muitos anos, né, no modelo tradicional, se eu tenho que explicar alguma coisa para alguém, a minha zona de conforto é a aula expositiva, cara. Eu tapo lá um slide tipo, eu falo, cara. Essa é a minha zona de conforto. E o que a facilitação está trazendo para mim? Que eu acho que, puxa, está sendo uma descoberta, assim, é um novo universo, um novo mundo, que, tipo, eu sou, cara, muito inexperiente nisso, mas eu tô assim, eu tô testando, né? Cara, como é que você poderia trazer esse mesmo conteúdo, mas não com você fazendo as descobertas para as pessoas, apontando o que elas têm que ver? E sim propondo alguma coisa que seja assim, uma brincadeira, uma coisa que seja um desafio, uma coisa que meio que bagunce um pouco o negócio, uma proposta, sabe? Que tira um pouco do lugar. E você acompanha as pessoas na relação que elas forem estabelecer com aquilo. E o que eu tenho percebido é que, tipo, essa outra forma, ela tem me trazido muito mais aprendizados, ela tem, tipo, sido muito mais rica, cara, para mim, né? Tipo, e tem me deixado também. Pô, vou falar uma coisa que tá aí, foi um insight que eu tive agora, cara. Eu tô ficando muito menos cansado, cara. Quando eu fico na sala dessa forma, sabe? Quando eu me Porque você não coloco fica dessa com tudo nas forma. suas costas. Pois é, aqui já tem uma pessoa falando que também te segue e que ouve teus conteúdos assim muito. E não tem dor nas costas, cara, é isso. Entende? Não tem dor nas costas, cara. E é legal que eu acabo falando a mesma coisa que eu tinha planejado de falar, só que eu falo em outros momentos, onde a pessoa me traz um negócio, me pergunta uma coisa ou divide uma coisa, e eu aproveito para dizer, pois é, então tem esse aspecto aqui, tem essa coisa aqui, tem essa coisa aqui. Putz, cara. E aí, tipo, flui de uma maneira que é completamente diferente. E aí eu tenho me feito esse desafio, assim, muito constantemente, assim, na minha prática. Tipo, eu posso montar um slide sobre empatia ou eu posso fazer uma vivência sobre empatia. Cara, eu opto por fazer a vivência, né, de empatia, que eu acho que tem muito mais aprendizado do que um slide. É um pouco isso que você está trazendo. Sim, total. E, inclusive, até vi aqui a pergunta da Júlia, né? Como sair da aula expositiva para Aham. grupos de 30 pessoas? E, Uhum. cara, eu acho que tem vários caminhos, assim, mas um dos caminhos que eu gosto é assim, sei lá, eu tenho uma aula que tem um tema específico. Vamos supor, Revolução Francesa, né? Uhum. Vamos supor. Então, eu preparo a minha aula, posso preparar Uhum. quais são os conteúdos que eu gostaria de falar, posso preparar quais são os temas que são importantes para mim, preparo tudo isso. E aí eu chego lá e falo, galera, o tema hoje é Revolução Francesa. Que perguntas temos sobre esse tema? O que a gente quer saber sobre isso? E aí, a partir do que a galera vai trazendo, eu vou costurando, entendeu? Vem uma pergunta, eu falo um pouco e deixo o espaço vazio. E aí depois vem outra pergunta. Porque se vier uma pergunta e eu já, tipo, falo durante uma hora, as pessoas não vão se engajar. Então, assim, o convite é pro bate-bola, né? E aí, só nessa mudança eu acho que é muito interessante. E não que exista caminho certo, né, Bueno? Não estamos falando que esse é o caminho certo. A gente está falando que é uma possibilidade, né? É uma Tá me ouvindo experimentação, né? ainda? Tô te ouvindo. Então, é uma possibilidade, é tipo, é uma ampliação do repertório de conduzir grupos, de dar aula. Né? Então, assim, a partir de agora você tem pelo menos dois formatos que você pode brincar, jogar, experimentar. Você tem a aula expositiva tradicional, mas você também tem esse outro formato que é assim, esse aqui é o tema. O que queremos saber sobre isso? E ver o que E acontece, né? perfeito, cara. E acho que essa tua fala, a gente já está aí com 4 minutos aí para encerrar, pelas minhas contas aqui. Mas eu só queria trazer isso para a gente poder fazer as despedidas. Cara, que falas potentes, que maravilha essa coisa do espaço vazio. Mas também, por outro lado, e eu quero ter esse cuidado aqui, de trazer para as pessoas que a gente não está aqui considerando errada a outra forma, nem inadequada. A aula expositiva ela é super valiosa.
né? Em Super. muitos momentos. Ela é uma metodologia que não pode ser jogada fora, tipo jogar a água do banho do bebê fora junto com o bebê, sabe? Então, tipo, é uma coisa Sim, que a gente precisa preservar, porque a metodologia ela depende do momento, do contexto e tal. Então, o que a gente está trazendo aqui é possibilidades, né? Que trazem talvez uma flexibilidade maior, especialmente para esses momentos que a gente está vivendo, né? Como o que a gente está vivendo agora, né? De incerteza, de dúvida, de mudança de plataforma, de testar outras coisas de engajamento, também em momento de maior autonomia, né? Para a gente também testar coisas e tal. Então é sobre isso que a gente está falando, né? Porque senão a gente também cai no lugar de, para valorizar a CNV, né? Ou para valorizar a facilitação, a gente tem que criticar o outro lado. Não, e não é sobre isso, né? claro, claro. Inclusive, eu acho que isso serve tanto para quem dá aula para, sei lá, alunos, mas para quem dá formações também, ou para quem dá treinamento, sei lá, né? Essas várias possibilidades para checar se aquilo que eu estou entregando interessa para as pessoas. Porque se não interessar, se não fizer sentido para as pessoas, elas não vão querer estar ali. Elas vão querer estar no celular, querer fazer outra coisa. Elas já estão obrigadas muitas vezes, né? Pois é, cara. Então, esses caminhos acho que podem ajudar. É isso. Pedro, passou voando, né? Sim, sim. Vai ficar gravado? Cara, vai ficar gravado e aí o pessoal pode acessar, tá? A hora que quiser, vai ficar aqui no nosso IGTV. Aí, cara, eu quero muito te agradecer, mano, pela tua disponibilidade. Eu sei que o momento está super puxado para você. Você está com 3 turmas simultâneas do teu curso. E quero super convidar as pessoas para conhecerem mais de perto você, que não conhece ainda, e compartilhar essa live, porque, tipo, o Pedro é daquelas pessoas que a gente fica grato quando atravessa o nosso caminho. Que bom, que bom. Legal, cara. E aí, se você quiser deixar uma mensagem final, a gente tem aí, tipo, um minutinho aí. Cara, só agradecer também muito, agradecer o encontro. Os nossos caminhos se cruzaram aí, né? Quando eu fui dar uma formação lá e vi que você já tinha trabalhado com o pessoal e é muito, acho que tem tudo a Aham. ver, assim, né? E, e acho que é acolhimento, né? Acolhimento dos interesses dos alunos, acolhimento dos interesses dos professores também, né? Autoacolhimento e qual que é a responsabilidade das estruturas também, né? Que estão envolvendo esse processo todo, né? Acho que é Perfeito, isso. perfeito. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham curtido. Tá? Tivemos algumas travadas aí no percurso, mas o conteúdo ele tá maravilhoso, tá imperdível. Então aproveitem, usufruam, compartilhem, né? Porque é isso. São conhecimentos que eu acho que são muito agregadores para os professores e para todo mundo que trabalha com educação. No final das contas, o facilitador ele pode ser um professor com um pouquinho mais de liberdade, talvez com um repertório um pouco diferente, né? Mas que também tem muita coisa para inspirar e muita coisa para contribuir aqui do nosso lado. Cara, que bom, Pedro. Obrigado, valeu. Valeu. Espero que a gente volte a se falar brevemente aí para fazer Sim, coisas sim. juntos. E vai ser sempre muito prazeroso, muito, muito bacana para mim. Tá Valeu, bom? querido. Obrigado. E quem quiser também, quem quiser tirar qualquer dúvida, ou quem quiser comentar aí no vídeo depois o que achou útil, acho que é legal também saber, né? Joia, muito bom. Feedback. Sim, sim, com certeza. Isso aí, cara. Valeu, meu amigo. Grande Valeu, abraço. Bueno. Tudo de bom. Valeu, vou encerrar aqui. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.